Vamos aos assuntos do dia. Vamos falar sobre o clima. Tem onda de calor aí na Europa. É isso, e os cientistas estão fazendo algumas previsões bastante alarmantes para o clima aí na Europa, né? O que é que tem de fato, de real nisso? O que é que tem de exagero? Queria que você detalhasse um pouquinho para a gente essas pesquisas, esses levantamentos sobre clima que têm sido divulgados aí na Europa. Sim, Vítor, de facto chovem notícias aqui na Europa sobre o calor extremo e sobre a mortalidade em excesso. E eu posso-vos dizer que há de facto zonas na Europa onde o calor se tem feito sentir. Mas atenção, nunca nada diferente do que já tenha acontecido noutros anos. Aqui em Portugal, por exemplo, está a ser completamente ao contrário. Estamos a ter um verão relativamente fresco, que até tem complicado a vida de quem tenta ir à praia. Têm sido pouquíssimos os dias quentes. E por isso a mortalidade em excesso que ocorre aqui em Portugal está relacionada com tudo menos o calor. Isso aí eu posso vos assegurar. Mas noutros países o calor tem-se de facto sentido. Tem-se falado, por exemplo, nas últimas semanas sobre o calor em França, cujo país tem sido alvo de vários dias de alertas de temperaturas elevadas, com termómetros a ultrapassarem os 30 graus em todo o país. Mas lá está, nada que se compare, por exemplo, com a catástrofe que esse país viveu em agosto de 2003, onde morreram quase 15 mil pessoas devido ao calor extremo, o que na altura até motivou a renúncia do Ministro da Saúde. Ou seja, 20 anos depois, esta suposta onda de calor ainda assim não se compara a outras que eles em França sempre tiveram. E eu mesmo aqui em Portugal, em 2017, por exemplo, tivemos uma onda horrível, provocou incêndios mortais, foram dias infernais que nada se comparam com o que se vive agora. E por isso, Vítor, estranhamos esta insistência da imprensa que, segundo eles, estão a bater todos os recordes de temperaturas até dos últimos 100 mil anos, e eu pergunto-me como é que eles vão medir o tempo há 100 mil anos atrás. Têm sido notícias quase diárias nesse sentido, notícias que também não só dão na televisão, mas que também inundam as redes sociais. Mas atenção, aqui em Portugal, as notícias sobre esse aumento de temperatura, as notícias sobre o clima, têm sido alvo de críticas e escárnio, porque simplesmente nós aqui não temos calor nenhum. Então, se vocês, ouvintes desse lado, lerem uma notícia CNN Portugal sobre o calor, vocês vão ver os comentários dos portugueses lá que são hilariantes. Parece que já ninguém leva a sério os jornalistas. Então, o que é que nós estamos a assistir? Isto sim é realidade. Estamos a assistir a um massacre diário de notícias sobre ondas de calor, sobre recordes de temperatura supostamente a serem batidos diariamente. Atribuem-se essas ondas de calor a supostas mudanças climáticas. Vemos a imprensa, instituições como a ONU, a OMS, revistas científicas como a Lancet a lançarem previsões catastróficas e alarmistas em torno do clima. Mas atenção, porque nós agora vemos este filme, mas é um filme que nós já vimos exatamente igual na chamada pandemia Covid. Ou seja, vender o medo para quê? Para justificar depois a implementação de medidas restritivas, para justificar novas ferramentas de controlo, para se limitarem direitos fundamentais, mas em nome das mudanças climáticas, porque assim a população vai aceitar que lhes violem os seus direitos. Eu relembro, por exemplo, que em 2022, há 2 anos, um diretor da CNN, Charlie Chester, ele foi apanhado em câmara oculta a admitir que o Covid já não vendia e que a CNN ia bater em força com notícias sobre as alterações climáticas. Ele dizia, e eu cito, são palavras dele, o medo vende. Agora vamos com tudo com as mudanças climáticas. E, portanto, pensem, o que é que tem acontecido, o que é que temos assistido desde que acabou a pandemia? Pois a imprensa a bater diariamente na tecla das alterações climáticas. Vemos a ONU, vemos a OMS com o mesmo discurso. Porquê? Porque a pandemia já não dá medo, então é preciso impor o medo de outra forma. Vemos, por exemplo, as televisões, a ONU, António Guterres a fazerem reportagens na Antártida. Porquê? Porque o gelo agora está lá a derreter, mas não os vemos a fazer as mesmas reportagens no Ártico.
onde este ano o gelo aumentou. Não vemos as televisões a falar sobre esse aumento do gelo no Ártico, mas vemos as notícias sobre a Antártida. E é, então, exatamente essa mesma questão. Olha, por exemplo, é o mesmo que ocorre aí no Brasil com a Amazónia. A Amazónia, neste momento, vive a pior temporada de queimadas dos últimos anos, mas não vemos a imprensa internacional a crucificar Lula como fez nos tempos de Bolsonaro. E na altura ardia muito menos. Não vemos os artistas a cantar e a chorar. Ou seja, é como se nada se estivesse a passar na Amazónia. E atenção, não nos esqueçamos que Macron, aqui europeu francês, andou recentemente em lua de mel de mão dada com Lula na Amazónia este ano. Coincidências. Isto para vos dizer o quê? Que, obviamente, há mudanças climáticas, o nosso planeta Terra é um planeta vivo, já tivemos eras glaciares, já tivemos eras de calor extremo, a Groenlândia já foi uma floresta tropical e atenção que a Terra é assim, se de um lado está a haver calor, do outro lado há de haver frio, sempre será assim. Agora, o que é que querem fazer? Querem demonizar o ser humano, querem culpar o ser humano por essas mudanças que sempre aconteceram e sempre acontecerão para poderem justificar medidas de controle, restrições e limitações. E, portanto, isto já não nos apanha de surpresa depois do que aconteceu na pandemia. E para finalizar, e deixem-me só então também dizer isto, Vítor, que em relação às mortes causadas pelo calor, como a imprensa europeia tem tanto noticiado, e dizem até que as mortes vão triplicar na Europa até 2100, ou seja, um medo extremo, essas notícias baseiam-se num estudo da revista Lancet. E está em todas as notícias aqui na Europa. Vocês metam no Google a Europa, mortes até 2100, está em todos os canais de informação. Mas não vamos esquecer que a revista Lancet, que fez esse estudo, foi a mesma que promoveu imensa desinformação atrás de desinformação na chamada pandemia. Foi a mesma que cancelou cientistas de renome que tinham outras visões. Ou seja, esta agenda climática é, acima de tudo, uma espécie de novo Covid para manter as pessoas no medo. E deixem também, em relação àquilo que estava a dizer, em relação à mortalidade em excesso que temos tido aqui na Europa e que é atribuída agora ao calor, há coisas que não batem certo, porque as mortes habituais por frio ou calor não costumam ocorrer em faixas etárias não idosas. E o que nós estamos a ver aqui na Europa é uma mortalidade também em jovens, também em adultos e pessoas não idosas. Estamos a ver mortes súbitas, ataques cardíacos de gente que em condições normais não morreria devido às condições extremas do calor ou do frio. E isto está a levar muitos aqui na Europa a ponderar se não há outras causas completamente diferentes, nomeadamente relacionadas com um determinado produto farmacêutico injetável que foi dado aos europeus em grande escala, e todos sabemos do que é que eu estou a falar, e portanto aqui já se começa a ponderar outras causas. E finalizando, Vítor, então, e isto agora já é a minha opinião para fechar, na minha opinião, Sérgio Tavares, estas notícias que vocês veem diariamente nada têm a ver com clima, tem a ver sim com uma agenda progressista que tem o objetivo de impor futuramente restrições em nome do ambiente, lockdowns climáticos, limitar, por exemplo, o nosso número de viagens por ano, impor novas ferramentas de controle, vão até, se calhar, medir o nosso dióxido de carbono de cada um de nós, ao mesmo tempo que os grandes líderes mundiais, os atores, os artistas, continuarão a usufruir dos seus jatos privados que poluem milhares de vezes mais do que cada um de nós. Portanto, para mim, é uma agenda climática que vem de Davos, onde eles, por exemplo, no Fórum Económico Mundial, no seu encontro anual, onde eu estive em janeiro deste ano, batem muito nessa tecla. E só o facto disso ser um tema em Davos já devia ser o alarme para todos nós. Portanto, a minha mensagem final é: não tenham medo, a Terra continuará a ter as suas alterações de sempre e o calor que temos aqui não é assim como a imprensa pinta.